Durante 3 anos, o interior do Ceará enterrou corpos em silêncio, e o homem que os colocou debaixo da terra sorria enquanto tomava café. Ele não usava máscara, não fugia com pressa, e quando matava, deixava tudo limpo, até a cova. Damião Fernandes da Silva não era um serial killer de filme. Ele existiu, foi preso, confessou 11 assassinatos, sendo 4 por encomenda com preço fixo e método frio. Suas vítimas iam de fazendeiros corruptos a mulheres que amou, e até uma criança de 8 anos, executada por saber demais. A polícia só descobria os corpos quando ele mesmo mostrava onde estavam. E quando finalmente foi preso, disse apenas: "Era para ser hoje mesmo." Neste vídeo, você vai mergulhar na história real, brutal e esquecida de um dos pistoleiros mais temidos do Brasil. Uma investigação dividida em 5 partes, com cenas reconstruídas, ambientação crua e um retrato frio da lógica por trás de cada morte. Mas atenção, essa história não tem heróis, só silêncio, covas rasas e um fantasma chamado Damião. A terra seca do sertão de Icó estalava sob o sol das 3 da tarde. O vento era quente e arrastava areia fina pelas veredas, escondendo marcas recentes de passos. Naquela clareira perto do açude, desativado de gameleira, só havia silêncio e urubus girando em círculos preguiçosos. Era ali que Damião Fernandes da Silva se ajoelhava sobre a cova rasa de José Gonçalves Júnior, fazendeiro com o coração estourado por um tiro de espingarda calibre 28 a menos de 2 metros do peito. Damião não deixava cartucho no chão. Enterrava junto com o corpo ou levava no bolso, onde enrolava com papel de pão. A arma ele limpava na beira do riacho, esfregando com sabão de sebo, até o metal ficar quase sem cheiro. Depois, envolvia tudo em pano grosso, guardava no fundo falso do porta-malas de um Chevette azul marinho com placa de cedro e sumia pela CE 282, como se fosse mais um homem voltando para casa depois da feira. Aquele corpo, enterrado com pressa numa cova mal cavada, era o 3º fazendeiro que Damião matava a pedido dos mandantes Wilson Bispo e Pedro Nezinho, homens que usavam ternos claros no domingo e espingarda na segunda. O combinado era simples: 3.000 tiles em dinheiro vivo, metade antes, metade depois, sem demora, sem rastro, sem testemunha. E Damião cumpria. Não usava máscara. Dizia que olhar nos olhos da vítima fazia parte do serviço. Homem que não encara não sabe o que está fazendo. Preferia matar de frente, quando podia. Mas se tivesse criança por perto ou mulher, ele esperava. Escondia-se no mato, na varanda ou mesmo no banco traseiro do carro da vítima. E esperava. Tinha paciência de gato. Foi assim com Sérgio Ricarte. O fazendeiro vinha de Jaguaribe com uma vaca prenha amarrada na traseira do carro. Damião estava deitado no banco de trás, quieto, coberto por uma lona preta, como se fosse saco de ração. "Abre a porteira", disse Damião quando o carro parou na fazenda. Ricarte nem chegou a gritar. Recebeu 2 balas na nuca, a queima-roupa, e tombou sobre o volante. O motor ficou ligado até acabar a gasolina. Damião arrastou o corpo pelos tornozelos até uma área de mato ralo atrás do curral. Cavou com uma pá curta que levava no porta-malas, o tipo de ferramenta que não chama a atenção. Enterrou Ricarte de lado, braços cruzados sobre o peito como quem repousa. "Por respeito", ele dizia. Por cima da terra, jogava folhas secas e pedras. "Bicho não cava em terra com pedra", ensinava, e embaixo, uma camisa do morto, virada do avesso, ficava junto ao corpo, para confundir cães farejadores. Os crimes não tinham assinatura, mas tinham padrão. Sempre à noite ou no fim de tarde, sempre com 2 tiros, o primeiro para incapacitar, o segundo para silenciar, depois o silêncio e a estrada. Damião dirigia sem música, não fumava, não bebia,
Dizia que o cheiro de álcool ficava nos dedos e, se a polícia parasse, dava bandeira. Era frio. Planejava a rota de fuga com 2 dias de antecedência. Sabia quais estradas estavam com blitz e às vezes usava desvio por trilha de gado, mais seguro que asfalto. A polícia não sabia de nada. Só os buracos abertos no chão denunciavam. Ossadas só apareciam quando Damião dizia onde estavam, como no caso de Maria Amélia, a cozinheira que sabia demais. Era baixinha, gorda e falava demais quando bebia. Um dia insinuou que se abrisse a boca, meio Icó ia cair. No dia seguinte, foi morta a pauladas. A última foi no topo da cabeça com tanta força que rachou o osso como melancia. Damião a enterrou no próprio chão da casa dela, numa sala com piso de barro batido. Recolocou a mesa, o tapete e um banco em cima. A polícia só achou o corpo porque ele contou, com voz calma, como quem lê uma receita. Aos poucos, os crimes se misturavam com sua vida íntima. Usava amantes como iscas, cúmplices e depois vítimas. Zefinha, a primeira, ajudou a atrair Freitas, o taxista. Disse que era corrida comum até o bairro da Aerolândia. No caminho, Damião surgiu no banco traseiro com uma barra de ferro na mão. Um golpe só. Ossos do crânio afundaram com estalo seco. Jogaram o corpo num mangue e voltaram a pé de mãos dadas. Mas Zefinha começou a falar. Dizia que ia gravar tudo numa fita. Damião não hesitou. Em janeiro de 1996, deu 2 tiros nela, de frente, no galpão abandonado da Estrada Velha de Messejana. Depois, despejou álcool e ateou fogo. Quando viu o rosto dela sumir nas chamas, apenas disse: arquivo queimado. A polícia só começou a desconfiar quando ossadas apareceram em série. Uma em Aquirás, outra em Icó, mais 2 em Itapiúna. Era sempre a mesma profundidade, 60 centímetros. Era sempre com as mãos cruzadas no peito. Era sempre o mesmo silêncio. Damião não tremia. Quando confessou tudo, sentado na delegacia de Icó, com algemas frouxas, ele só pediu um café forte e um cigarro que nunca acendia. Disse que tinha matado 11 e que só 4 foram por dinheiro. O resto foi por lógica. Os 2 homens chegaram na caminhonete F1000 poeirada, sem placa dianteira. Era fim de tarde de sábado, barulho de cigarra e cheiro de esterco no ar. Estavam num curral abandonado entre Icó e Umari, conhecido como a Grota do Bispo. Damião os esperava de costas, recostado na cerca, palito na boca, sem camisa. Tinha uma cicatriz na costela que reluzia suada sob o sol morrente. O homem que desceu do carro era Wilson Bispo, o outro, Pedro Nezinho. Os 2 eram fazendeiros com fama de resolver disputa com foice, não com advogado. Wilson foi direto. Tem um sujeito falando demais sobre um negócio que não é dele. Quero ele fora da conversa. Damião não perguntou o nome. Só disse: preço é 4. 4.000. Parte agora, parte quando o corpo sumisse. Era sempre assim. Pedro se abaixou, pegou um embrulho amassado debaixo do banco da caminhonete. Notas de 50 envoltas num pano com cheiro de suor e gasolina. O alvo era Cícero Peixoto Júnior, um fazendeiro jovem, metido a empresário, que tinha começado a comprar terras de quem devia para Wilson. Cismou de passar trator onde não é dele, disseram. Damião anotou o endereço numa caixa de fósforos. Tinha o hábito de memorizar primeiro, queimar depois. A caixa seria esquecida, reduzida a cinza no cinzeiro de barro da casa da mãe dele, que nem desconfiava da vida que o filho levava. 2 dias depois, Cícero foi visto pela última vez entrando no próprio sítio, com uma sacola de laranjas e um jornal dobrado debaixo do braço. Damião estava esperando dentro do galpão onde guardavam os arreios. Ficou ali por 4 horas, sentado num tambor, respirando devagar. Tinha passado o dia anterior estudando o vai-vem dos caseiros. Sabia o horário em que o vaqueiro saía, o barulho que o cachorro fazia quando via gente de fora,
e onde ficava o alçapão para o sótão, foi ali que se escondeu. O tiro veio de cima, seco. Cícero caiu de costas, os olhos arregalados mirando o telhado. Damião desceu com calma, encostou a ponta da bota no queixo do morto e disse baixo: "Seu chão agora é esse." O corpo foi arrastado até o antigo estábulo. Não havia mais cavalos, só palha mofada. Damião cavou com as próprias mãos, depois com uma enxada velha. 3 horas de trabalho. Cobriu tudo com terra misturada a sal grosso para retardar o cheiro. Depois colocou uma lona debaixo de um saco de milho. Quem busca ração não busca defunto, pensava. Com o tempo, os encontros com os mandantes viraram rotina. Em troca da eficiência, Damião passou a ser protegido informalmente. Era o homem certo para os acertos. A polícia de Icó fazia vista grossa. Uma vez foi parado numa barreira com arma no carro. Mostrou só o RG. O soldado olhou e disse: "Segue." A pistola estava no porta-luvas, com sangue seco ainda no gatilho. Mas Damião não era capacho. Matava quando queria, do jeito que achava certo. Quando desconfiava de emboscada, sumia por semanas. Morava numa casa simples em Aquiraz, onde fingia vida de barzeiro. Fazia feijoada aos domingos, jogava baralho com os vizinhos. À noite, ouvia rádio de pilha deitado na rede. Uma espingarda engatilhada embaixo da cama. "Viver no crime é dormir com o inimigo no pé da rede", dizia. As amantes vinham e iam. Nenhuma passava de 3 meses. Com Zefinha, a coisa foi diferente. Era esperta, tinha coragem e pouca moral. Sabia onde esconder arma, como convencer vítimas a dar carona e onde comprar gasolina sem levantar suspeita. Mas começou a perguntar demais. Um dia quis saber o nome dos mandantes. "E se a polícia pegar a gente? Eu preciso saber para me defender também." Foi o fim. Na tarde seguinte, Damião a levou até uma ruína velha, perto da BR-116. Disse que ia mostrar um esconderijo novo. Chegando lá, pediu que ela amarrasse um lençol no vão da parede, para fazer de cortina. Enquanto ela amarrava, ele atirou pelas costas. 2 tiros, um pegou na coluna, o outro na nuca. O corpo caiu mole, sem ruído. Depois, fogo. Usou querosene de lamparina. As chamas subiram rápido, laranja e azul. O cheiro ficou na roupa por dias. O assassinato de Zefinha foi emblemático. Foi o ponto de virada. Damião não matava mais só por ordem ou vingança. Agora era por segurança, por paranoia. Eliminava quem sabia demais, quem o olhava com dúvida, quem perguntava 2 vezes a mesma coisa. A frieza crescia. Matou Francisca Jerônimo, amante número 2, com um canivete durante o banho. Disse que ouviu ela chorar à noite, sussurrando o nome de Zefinha. Na manhã seguinte, cravou a lâmina no pescoço dela com um golpe só. O sangue escorreu pelo ladrilho, fazendo um fio quente que chegou até o ralo. Lídia, a filha de 8 anos, viu a cena. 3 dias depois, Damião a levou para ver o céu de perto, numa colina perto de Maranguape. Deixou a menina sentada numa pedra, deu-lhe uma bala de hortelã e atirou quando ela começou a cantar. A cada corpo, o método se refinava. Usava sacos de estopa para não deixar rastro de sangue, luvas de couro viradas do avesso e colocava sempre uma pedra sobre a cova, para ninguém tropeçar sem querer. Dizia, nunca deixava faca, bala, fio de cabelo. Era como se os mortos evaporassem. Quando perguntado, anos depois, como lembrava de tantos detalhes, ele respondeu sem piscar. Eu só lembro da hora do silêncio. O resto era automático. Era final de março de 1997, quando um sargento aposentado bateu na porta da delegacia de Icó. Trazia um papel manchado de suor e cachaça, com 3 nomes rabiscados, um desenho de estrada e o aviso. Ele vai estar nesse trecho entre quarta e sexta. A denúncia anônima veio com medo nos olhos, mas também com raiva. Pela primeira vez, alguém arriscava soprar o nome de Damião para o Estado.
e não para o vento seco do sertão. A informação caiu direto nas mãos do tenente Humberto, policial antigo, que já tinha cavado mais covas do que queria lembrar. Ele não confiava em boatos, mas algo no olhar do velho dizia que não era história de botequim. Com isso, montou a primeira tentativa formal de emboscada. 4 viaturas disfarçadas, uma na saída de Icó, outra na subida para Lavras e 2 no trecho da CE 282, onde os buritis abafavam o calor com sombra densa. Na manhã de quinta, Damião passou com o Chevette azul como quem vai comprar farinha. Mas não era farinha que carregava. No porta-malas havia um rifle desmontado, 2 revólveres e uma pá recém-engraxada. Estava indo cobrar uma dívida com outro mandante, ou eliminar quem sabia dela. Mas Damião sentiu. Parou antes da curva, como quem esquece o cigarro. Desceu devagar, olhou para o mato, viu uma ave que não era dali. Uma rolinha quieta demais. Depois, um reflexo de metal num galho alto, coisa de policial novo, que esquece de esconder o coldre direito. Voltou para o carro, deu meia volta na marcha lenta, como quem apenas errou o caminho. As viaturas só apareceram 5 minutos depois, quando o rádio berrou que o Chevette sumiu no desvio de terra. Só restaram marcas de pneu e o cheiro de óleo quente na beira da estrada. Foi a primeira falha, mas serviu para algo. Damião agora sabia que alguém tinha falado e começou a desconfiar de tudo. Vizinhos, amantes, até parentes distantes. Começou a queimar arquivos vivos, um a um. O primeiro foi um primo por parte de mãe que morava perto do açude. O rapaz tinha perguntado, num almoço de domingo: "Tu ainda anda por aquelas bandas de Icó?" O suficiente. Damião disse que ia caçar preá e levou o primo junto. Nunca mais voltou. Dias depois, um pescador achou o corpo com o rosto mordido por caranguejos. No mês seguinte, a amante da vez, Silvana, notou algo estranho. Damião estava dormindo com faca debaixo do travesseiro. Acordava no meio da noite suado, murmurando barreira, tiro, nome na boca dos outros. Ela tentou consolar. Fez cuscuz, café forte, carinho, mas bastou uma ligação errada no telefone, um número que ele não reconheceu, para ela virar suspeita. Silvana desapareceu na véspera da Páscoa. O corpo jamais foi encontrado. Só o batom dela, esmagado no fundo do porta-luvas. Ao mesmo tempo, os mandantes começaram a se preocupar. Wilson Bispo, o fazendeiro mais influente, mandou recado. "Tá matando demais. Vai atrair poeira para cima de todo mundo." Mas Damião não gostava de ordens. Mandou resposta seca. Quem paga manda calar. Não falar. A relação azedou. A segunda tentativa da polícia foi mais direta. No início de maio, Damião foi visto no mercado central de Juazeiro do Norte. Alguém anotou a placa do Chevette e ligou para a delegacia. Os homens foram atrás. Encontraram o carro estacionado atrás de uma mercearia, mas vazio. Damião já tinha ido embora. De carona, a pé, ninguém sabia. Só dias depois se descobriu que ele tinha passado a noite num sítio de um conhecido, a 30 quilômetros dali, trocando a cor do carro com pincel de tinta spray e jornal velho. A cidade começou a ouvir o nome dele nas esquinas. Damião, o coveiro sem cemitério. O homem que matava por lógica. As mães cochichavam o nome quando os filhos se comportavam mal. "Se tu sair, o Damião te acha." Era o novo bicho-papão, só que real, com endereço e cheiro. O delegado de Icó, pressionado pela imprensa e por promotores, decidiu recorrer ao velho método: oferecer perdão parcial para quem entregasse provas. Foi quando uma mulher apareceu escondida sob lenço e óculos escuros. Era Maria Helena, ex-cunhada de Francisca, a amante assassinada. Tinha escutado uma conversa, visto um caderno, um mapa. O depoimento dela ajudou a polícia a montar o perfil exato. Local de moradia, rotas preferidas, bares que frequentava. Até os dias que ele não saía de casa.
Com isso, o cerco foi ficando mais estreito. A armadilha se armava, mas Damião ainda era ágil. Em junho, por pouco não matou um delegado que o seguiu até um armazém em Redenção. Estava prestes a puxar a arma quando um caminhão passou barulhento e o tiro foi abortado. Disse depois ao ser preso: "Fui salvo pelo diesel." Foi nesse clima que no dia 11 de junho, finalmente erraram o próprio plano. Damião estava voltando de um assalto simples em Icó, algo atípico para ele, mas feito por necessidade. Queria dinheiro rápido, roubou um comerciante sem matá-lo. No caminho, foi abordado por uma blitz da PM. O detalhe, não era emboscada planejada, era só uma barreira de rotina. O policial reconheceu o rosto. Damião tentou fugir, mas escorregou ao sair do carro. O joelho travou. Levaram-no com as mãos na cabeça e um sorriso torto nos lábios. Ao entrar na delegacia, disse apenas: "Era para ser hoje mesmo", e pediu um café, sem açúcar. O silêncio do mato era quebrado apenas pelo estalar dos gravetos sob as botas de Damião. O céu estava nublado naquela manhã abafada de janeiro, e o ar pesava como se carregasse presságios. Ele caminhava à frente, com passos firmes, guiando Francisca, Jerônimo e a filha, Lídia, por uma trilha fina entre arbustos espinhentos. Disse que ia mostrar um lugar bonito, onde dava para ver tudo lá de cima. Lídia sorria, balançando uma boneca velha sem cabeça, amarrada com barbante. Francisca andava calada. O suor escorria pelas costas e colava a blusa no corpo. Algo estava errado, mas ela não sabia o quê. Chegaram a uma clareira no topo de uma colina entre Maranguape e Itapebuçu. Dava para ver a estrada lá embaixo, as casinhas espalhadas, o gado miúdo. Damião pediu que se sentassem. Tirou da mochila uma garrafa de água, uma paçoca amassada e um pacote de balas de hortelã. Lídia pegou uma. Estava feliz. Disse que era sua preferida. Francisca tentou quebrar o silêncio. "A gente vai ficar muito tempo aqui?" Damião respondeu olhando para o horizonte. "Só o bastante." Foi rápido. Ele se levantou, pôs a mão nas costas como quem alonga o corpo, e então puxou o revólver da cintura. A coronha bateu primeiro na têmpora de Francisca. Ela caiu de lado, atordoada, tentando entender. O segundo golpe foi certeiro, no queixo que estalou. Damião puxou o cabelo dela, empurrou o cano contra a boca e atirou. O estampido ecoou pelos vales, assustando os pássaros. Lídia começou a chorar. A boneca caiu no chão. Damião se ajoelhou na frente dela, olhou nos olhos. "Não é justo tu ficar sozinha." O tiro atravessou o peito da menina, que cambaleou para trás e caiu com os braços abertos. O sangue escorreu rápido, misturando-se com a poeira vermelha. Ele cavou com as mãos por mais de 2 horas. Jogou os 2 corpos na mesma cova, uma pedra por cima e uma flor seca espetada no meio. Disse que era para marcar a pureza. De volta ao seu casebre em Aquirás, lavou as mãos com sabão de cinza, esfregando até sair a pele. Depois sentou na rede e ficou olhando o teto. Dormiu ali mesmo, com o cheiro do sangue ainda nos dedos. Sonhou com uma carroça puxada por bois sem cabeça. Esse crime não foi por dinheiro, não teve mandante, não teve acerto, foi por paranoia. Francisca tinha começado a chorar à noite, sussurrando nomes. Damião ouviu, pensou que ela fosse falar, e falar era sinônimo de morrer. A brutalidade atingira seu ápice com Zefinha, meses antes. Aquela mulher era mais do que cúmplice, era engrenagem. Ajudava com nomes, locais, fingia ser esposa nas investidas. Mas um dia ameaçou gravar tudo. Disse que queria um seguro, caso ele a largasse. Damião riu, fez amor com ela naquela noite. Depois a levou até um galpão abandonado, prometendo mostrar um esconderijo de fuga. No escuro, sob a luz fraca de uma lanterna velha, mandou que ela pendurasse um lençol dizendo que era para cobrir a entrada. Quando ela ergueu os braços, veio o tiro. Ponto de impacto, centro das costas. Ela caiu gritando.
Ele se aproximou. Shhh! Disse antes de atirar de novo, agora no rosto. O corpo foi queimado ali mesmo. Damião jogou querosene nas roupas, nos cabelos, nos pés. Acendeu com um fósforo de cabeça vermelha. As chamas subiram com violência. Ele ficou ali, parado, olhando. O cheiro de carne queimada grudou nas roupas. Quando terminou, arrastou cinzas e carvão para uma grota ao lado. Arquivo queimado, repetia, como se fosse um bordão. Esses crimes foram descritos friamente por ele mesmo, quando preso, resolveu falar. Não por arrependimento, mas por cansaço. "Tava na hora", disse ao delegado. A confissão aconteceu num fim de tarde abafado, com a luz amarelada entrando pela janela da delegacia de Icó. 3 policiais, um gravador, uma garrafa de café. Damião sentou-se, acendeu um cigarro e começou a falar como quem conta uma pescaria. 11, mas talvez mais. Uns eu só vi cair, outros eu olhei nos olhos. A cada nome citado, o delegado riscava no papel. Quando chegou ao nome da criança, hesitou. "Você matou uma menina de 8 anos?" Damião soltou a fumaça devagar. Ela ia contar. Criança vê tudo. O que mais impressionava não era o número de mortes, era o raciocínio. Cada assassinato tinha uma lógica, uma ordem interna. Damião matava por precaução, por antecipação, por silêncio. Era uma matemática de sangue. "Melhor um na cova que 100 na dúvida", dizia. Os policiais ficaram calados por minutos. Só o som da caneta riscando os nomes preenchia a sala. Quando perguntado se arrependia, ele olhou o teto, pensou por alguns segundos e respondeu: "Não tive tempo para isso." A frieza contaminava tudo ao redor. Um agente chegou a sair da sala enjoado. Outro chorou ao ouvir sobre Lídia. Damião apenas pedia mais café. Ao final da noite, levou os investigadores até os locais das covas, com precisão. Sabia o número de passos, o tipo de árvore ao lado, a cor da pedra usada para marcar. Foram 5 ossadas desenterradas em 2 dias. Todas em estado avançado de decomposição. Todas com padrão semelhante. Mãos cruzadas, caveira rachada, profundidade média de 60 centímetros. A perícia confirmou. Era ele, sem dúvida. Na cadeia, passou os primeiros dias em silêncio. Depois, começou a fazer desenhos. Caveiras, olhos, árvores tortas. Dormia pouco, comia muito. Pedia sempre feijão com farinha e rádio. "Quero escutar o noticiário. Vai que falam de mim." A notícia se espalhou como fogo no mato seco. Prisão do maior pistoleiro do Ceará. Manchetes de jornais locais e nacionais estampavam o rosto de Damião Fernandes da Silva, com os olhos semicerrados e o cabelo desgrenhado. Cercado por 2 soldados, as imagens da confissão gravadas por um repórter do Diário do Nordeste viralizaram em VHS pelas bancas do interior. Na fita, ele parecia tranquilo, até confortável, como se finalmente tivesse tirado um peso das costas. Ou talvez só o excesso de segredos. O povo, no entanto, queria mais. Os nomes, os mandantes, os porquês. Mas Damião falava até onde lhe convinha. Revelou os detalhes dos assassinatos, os locais das ossadas, a lógica por trás dos atos. Mas evitava aprofundar quem pagava. Quando pressionado dizia: "Mandante é feito sombra. Só aparece quando tem luz, e aqui tá tudo escuro." Wilson Bispo e Pedro Nezinho, os fazendeiros citados, foram levados à força para depor. Negaram tudo. Disseram que conheciam Damião só de vista e que eram vítimas de calúnia. Tinham álibis, advogados caros e amigos no fórum. O caso esfriou. O delegado de Icó foi transferido meses depois, sem explicação oficial. Um promotor local pediu licença médica e sumiu por 6 meses. Nada foi provado. Enquanto isso, Damião era transferido para a penitenciária de segurança média em Itaitinga, um prédio abafado, com cheiro de mofo e rato, onde os ventiladores rangiam mais que funcionavam.
Lá, ele ganhou cela individual, não por privilégio, mas por medo dos outros presos. Homem que mata mulher e criança não dorme em paz no pavilhão, diziam os carcereiros. Mesmo ali, Damião manteve os rituais. Acordava às 5, dobrava a coberta, fazia flexão, tomava banho com o balde, escrevia em folhas de papel amassado, desenhava mapas, listas de nomes, símbolos estranhos. Ninguém entendia. Certa vez, um guarda entrou para recolher lixo e encontrou um caderno com as palavras "O que eu não disse", repetidas 28 vezes, e ao lado, "Só conto se for a hora". A imprensa voltou a falar nele no final daquele ano, quando um jornalista investigativo tentou uma entrevista exclusiva. O pedido foi negado pela direção do presídio, mas o repórter conseguiu uma gravação clandestina de uma conversa entre Damião e um ex-colega de cela. No áudio ele dizia: "Eu fui útil para muito homem engravatado. Agora sou só uma sombra, mas sombra não morre". A frase virou título de um documentário independente exibido em festivais de Fortaleza. Ganhou o prêmio de melhor investigação de caso real, mas nunca foi transmitido por emissoras maiores. Diziam que era polêmico demais. Durante o processo judicial, que correu lentamente, Damião foi condenado por 5 assassinatos com provas materiais. Os corpos encontrados. Os outros 6, incluindo o de Lídia, ficaram sem elementos suficientes para condenação formal. O júri ficou dividido entre o horror e a dúvida. Ao ouvir a sentença, Damião apenas baixou a cabeça e coçou o queixo. Sorriu de lado. Na cadeia, passou os anos seguintes como figura enigmática. Não se envolvia em brigas. Não pedia visitas, não escrevia cartas, apenas recebia, a cada 2 meses, uma mulher velha, de vestido preto e olhar baixo, a mãe. Ela levava pão de coco e suco de caju. Sentava-se em silêncio, olhava para o filho e depois ia embora. Nunca trocaram palavra em público. Em 2003, houve uma rebelião em Itaitinga. Damião estava na ala B. Sobreviveu sem um arranhão. Segundo testemunhas, foi o único preso a não se levantar durante o tumulto. Ficou sentado na cama, olhando a parede. Quando tudo terminou, um detento disse: "Ele ficou ali como se estivesse vendo televisão". Depois disso, começaram os boatos. Segundo boatos, Damião teria sido aliciado por agentes para revelar nomes de políticos e policiais ligados aos esquemas de pistolagem no sertão. Em troca, teria proteção ou até redução de pena. Nada confirmado. Nenhum papel apareceu. Mas em 2005, seu nome foi retirado do sistema de visitação pública do presídio. Motivo: insegurança institucional. A última aparição de Damião em documento oficial foi uma assinatura tremida em um pedido de atendimento médico. Problema na coluna. Depois disso, silêncio. Alguns dizem que foi transferido para outro presídio, sob identidade falsa. Outros juram que morreu em 2007, durante um motim abafado pela direção. Há quem diga que ele foi solto por troca de favores e vive como caseiro num sítio escondido no interior do Maranhão. Nenhuma dessas versões foi confirmada. O que ficou foram as ossadas, os relatórios frios da polícia, as imagens borradas em fita e o nome gravado em pedra seca pela memória coletiva. Damião Fernandes da Silva não virou santo, mas virou lenda. Um nome que os mais velhos sussurram, que os mais novos escutam como advertência. Um fantasma do sertão, onde a justiça nem sempre anda de farda e o silêncio, muitas vezes, vale mais do que qualquer sentença.